Estão me escutando bem? Como é que tá o som aí, tá bom? Tá bom, professor. Dá para aumentar um pouquinho. Eu tô te ouvindo bem. Melhorou? Tá mais alto agora? Tá bom, professor. Tá bom? Tá. Então, na última aula nós vimos o método da capacitância global ou o método dos aglomerados, né, que o Senjo coloca, que é quando eu tenho uma condutividade alta e a gente faz uma simplificação, né? A gente atribui toda a resistência ao tratamento convectivo, né, na parte externa do corpo. Por quê? Porque se você comparar os coeficientes de convecção, ou melhor, as resistências de convecção e a resistência condutiva numa peça, por exemplo, né, a resistência condutiva é muito menor. Então, quando você soma ali no diagrama de resistências, ela não gera muito efeito, né? Então, quem é que manda na transferência de calor? São as variáveis e a resistência convectiva, né? Então, a gente faz uma simplificação e tira fora simplesmente, né, a resistência condutiva. Só que isso implica em você dizer que o material tem condutividade infinita, né? A resistência é zero e a condutividade é infinita. Isso, a consequência disso é que não há gradientes de temperatura. Se não há gradientes de temperatura dentro do corpo, o regime é transiente, ou seja, a temperatura é uma variável no tempo. Mas em um tempo, em um frame de tempo, a temperatura é a mesma em qualquer ponto do corpo, né? Ou seja, não há gradiente, há só um T de T, T de tempo, né? É uma simplificação muito boa porque ela gera uma solução extremamente simples, só que tem esse viés de que tu não pode considerar gradientes de temperatura. Isso fere o balanço energético, porque daí você não pode usar a equação do calor, né? Você tem que fazer um outro balanço e daí gerar uma solução para isso, né? Mas ela tem uma aplicabilidade muito boa, né? Para materiais com condutividade alta, você pode usar, né, sem problemas, desde que satisfaça lá o critério de Biot, né? Tem que ser Biot menor do que 0,1, né? Ou seja, a resistência condutiva tem que ser 10 vezes menor do que a resistência convectiva, tá? Para você poder usar esse método. Isso você facilmente analisa, calculando ali o número de Biot e comparando, né? Então esse método é bem simples, bem tranquilo de fazer, né? Mas e quando eu não posso usar esse método? Por exemplo, eu estou calculando a transferência de calor num pernil de porco que eu tenho no forno, né? Bom, eu não posso desprezar a resistência condutiva dentro desse pernil de porco, né? Ou um pedaço de carne, ou, né, enfim, pensem aí num material que tenha uma resistência condutiva considerável, né, comparado com a convectiva, ou seja, o Biot não é menor do que 0,1. Como é que eu resolvo nesses casos? Nesses casos, né, tem que partir para a solução da equação diferencial do calor. Não tem muito como fugir dessa situação. Então vamos colocar aqui como é que a gente faz, né? Então vamos botar aqui, ó. Quando o método
o método da capacitância global não pode ser usado, a equação do calor deve ser atacada. Equação do calor deve ser atacada. Dá vontade de atacar mesmo, né? Atacar, quebrar pau. A equação deve ser atacada diretamente. Tá? Então o que implica isso? Implica, vou botar aqui a equação del2t. Para quem não lembra, del x2 mais del2t, del y2 mais del2t, del z2 igual a 1 sobre alfa, né? 1 sobre alfa, difusividade, del t. Lembram disso? Essa é a equação do calor tridimensional, né? Ou laplaciano de t igual a 1 sobre alfa vezes del t. Né? Mais simplificado. Simplificado não, né? Mais comprimido, né? A equação. Mas isso é um problema, apesar de que a equação ela é linear, tá? A princípio, se o alfa é uma constante, não varia com a temperatura, os coeficientes são constantes da equação, mas é uma equação tridimensional, variável no tempo, de segunda ordem, né? Então a gente tem uma certa dificuldade para resolver essa equação. Não é bem assim para resolver a equação, principalmente analiticamente. Até existem métodos que podem dar soluções satisfatórias, e depois a gente vai ver ali que o livro coloca vários métodos desses. Mas, né, o que a gente vai fazer? Nosso escopo da disciplina é a gente fazer um apanhado dos conteúdos e das teorias que se usam, né, de forma geral em Transcal, né? A gente não vai entrar em métodos de soluções muito rebuscados, né, analíticos, ou seja, numéricos, porque foge do escopo da disciplina, né? A gente precisaria de muito mais tempo, e ainda mais essa condição remota aí, né, dificulta ainda mais, né? A gente tem que ir mais devagar. E então, qual é a via que nós vamos precisar ter aqui? A gente vai pegar, obviamente, vocês já estão imaginando, né, o caso de 1D, né? Quando você tem caso de unidimensional, né, nós temos, deixa eu sair da frente aqui, del 2t del x2 igual a 1 sobre alfa del t. Tá? A equação é simplificada dessa forma. Você desconsidera efeitos bidimensionais ou tridimensionais. Você vai modelar o seu problema unicamente numa única dimensão, ou seja, só vai haver transferência de calor numa dimensão única. Então isso implica qualquer efeitos de borda, qualquer efeitos tridimensionais, você não vai considerar. Unicamente uma dimensão só, né?
E mesmo assim a gente vai ver que já gera bastante dificuldade para a resolução. Mas o ponto positivo é que com isso aqui já dá para fazer bastante coisa, tá? Claro, dentro das simplificações, né? E cada simplificação que a gente faz, a gente está assumindo que vai ter lá uma porcentagem de erro na solução que você está propondo, que você vai encontrar, né? 5, 10, 20, 40%, às vezes, ou mais, vai saber, tá? Em transferência de calor, né, 30%, 40%, dependendo do caso, é um erro aceitável, né? Então, vejam que às vezes há bastante dificuldade em você calcular ou fazer uma simulação de uma transferência de calor, né? Principalmente se você tem questões convectivas envolvidas, né? Porque daí envolve velocidades de escoamento, né? Convecção, né? Isso acaba dificultando bastante, gera bastante erro, né? Então vamos ver aqui, ó, a equação é essa aqui, nós temos as condições de contorno. Condições de contorno, condição prescrita, né, na superfície, uma determinada condição prescrita, né? Então num T0, tempo zero, eu tenho lá uma temperatura, por exemplo, na superfície, ou no centro de uma placa. Já vou fazer o desenho aqui, deixa eu fazer o desenho já para ficar claro. Vou fazer o seguinte, vou fazer o desenho aqui embaixo e botar as condições lá em cima. Então nós temos aqui uma placa plana, por exemplo, né? Tá? Subir um pouquinho aqui, fazer menorzinho aí, mas se alguém estiver copiando pode fazer maior. Aqui nós temos uma linha de centro, tá? E eu tenho, por exemplo, um L aqui e um L aqui, e aqui é o meu zero, tá? Isso aqui acontece muito, talvez vocês já tenham visto até. Esse aqui é o nosso zero. Esse aqui é o X, tá? Por quê? Porque se eu tenho a mesma condição de convecção, né, dos dois lados, a transferência de calor é uma coisa que pode se comportar dessa forma aqui, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma condição de derivada zero, né? E é uma das condições de contorno que nós usamos. Então, se eu colocar aqui as condições de contorno, eu tenho uma condição prescrita na parede, por exemplo. Eu posso dizer, ó, na parede começa com uma temperatura de tanto, seja na parede externa, aí vai depender da condição de contorno que eu coloque, né? Isso aí depende do meu problema. Eu posso colocar uma prescrição de temperatura aqui na superfície, posso colocar no centro, né? Isso depende do problema que você estiver resolvendo. Mas pode ter também a condição de que é muito utilizada, né? Condição que a gente já viu como condição de isolamento, né? Por exemplo, se eu tiver um isolamento na parede, não há fluxo. Se não há fluxo, não há derivada de temperatura, né?
senão a derivada você tem del t, del x em x igual a zero, de zero. Né? Isso a gente via na parede externa, né? Quando, por exemplo, a parede era isolada. Aqui vai aparecer, por exemplo, nesse caso, onde eu tenho uma parede submetida a uma condição de convecção igual dos dois lados, a derivada zero vai estar onde? Vai estar no centro, né? Seja o caso onde o material esteja aquecendo ou resfriando, não importa, né? Eu sempre vou ter uma condição de derivada zero no meio da peça. Seja que a peça esteja aumentando a temperatura, ou a energia, ou reduzindo, né? Caindo. Então essa é uma outra condição de contorno que a gente vai usar, né? E a condição de contorno quando eu tiver com convecção. Tá? Menos K del T del X em X igual a L, ou seja, na superfície externa, ou seja, a condução que está ocorrendo aqui, né, tem que ser igual à condição de convecção. Né? Então, um T de L e T, ou seja, a temperatura que tiver ali, né, menos o T infinito. Então essas vão ser as três condições. Uma condição inicial, para T igual a zero, qual é a temperatura? Tá, essa é a condição inicial. Né? Então essa é a condição de contorno, ou a condição inicial, porque nós temos uma derivada no tempo. As outras duas condições de contorno, né? Condição de derivada zero no centro, nesse caso, né? Mas poderia também estar na borda, mas aí você tem que adaptar, né? Em vez de x igual a zero, seria x igual a L também. Pode ser, porque não, se eu tiver uma parede isolada num lado, né? Isso também pode acontecer. Tá? Mas nesse caso não, nesse caso eu tenho derivada zero no centro. E condição de convecção na parede externa, ou seja, o que está saindo por condução de calor tem que ser o que está entrando na parte de fora por convecção. Né? Condições clássicas de contorno para a equação do calor. Então, basicamente, isso aqui que a gente vai ter que resolver. Tá? Basicamente. Então, nessas condições, o T é um T de quê? Um T de quê? Né? Quais são as variáveis? Esse T é um T. Que parâmetros, que variáveis nós temos? O T é um T de, obviamente, X e T, mas eu tenho outros parâmetros aí, né? Alfa. Agora, olhando para as condições de contorno, né? TI, T infinito, tem T infinito aqui, tem TI aqui, né? Porque isso aí tudo vai entrar nas condições de contorno. O que mais? H, também depende do H, minha temperatura. Se eu mudar o H, muda o perfil de temperatura. Né? O que mais? L, K, condução, condutividade. O que mais? Acho que foi tudo aqui que eu coloquei. Tá? Então vejam que são muitos parâmetros, muitas variáveis que influenciam nessa transferência de calor. Isso que nós estamos no caso 1D. Tá? Mais simples possível para analisar
transferências transientes. Então, já podem estar imaginando que isso aqui, o que a gente faz? Quando eu tenho um problema com muitos parâmetros, muitas variáveis, isso é regra geral, gente. Quando vocês olham para uma coisa dessas, você já tem que ter na cabeça o quê? Fala, gente. Adimensionais, né? Adimensionais. Nós temos que adimensionalizar as coisas. Por quê? Como eu tenho muitos parâmetros, será que eu não consigo agrupar esses parâmetros de forma que eu posso andar com eles em bloco? Né? E com isso, a gente diminui as dependências dos parâmetros na equação. Diminui no sentido que não é que eu vou tirar parâmetros, mas eu vou colocar eles em bloco e eu vou alterar os blocos. Eu não vou alterar os parâmetros um a um. Certo? Basicamente a ideia de adimensionalização é essa. Então é isso que a gente faz. Né? Lembro lá de mecânica de fluidos? Vocês viram isso, né? Quando a gente falou sobre os adimensionais. Né? Então, vou botar aqui, ó. Sim. É interessante. O uso de adimensionais. Vamos usar adimensionais. Vamos ver como é que fica a equação, porque vai adimensionalizar o quê? Se eu tenho um problema, que é uma equação em condições de contorno. Como assim adimensionalizar? Adimensionalizar a equação? Sim, vamos adimensionalizar a equação. Tá? Já vamos ver como é que a gente faz isso. Uma equação que antes nós tínhamos isso aqui. Deixa eu apagar aqui, depois qualquer coisa eu escrevo de novo. Eu vou supor que vai ter uma... Isso aqui a gente já fez lá do método da capacitância global. Vamos fazer aqui de novo. O meu θ estrela vai ser θ por θi. Quem é o θ? θ é o t em questão, né? Menos um t infinito. Né? O t, esse t aqui tu pode considerar até que é o t de x e tempo. Né? É o t que está variando lá na tua solução transiente. Tá? Menos t infinito, que é o t externo. Né? A temperatura do fluido, por exemplo. Né? E o o θi é o t inicial menos o t infinito. Então veja que aí nós já juntamos esse com esse e com o próprio t. Tá? E virou um adimensional. Percebe? Virou um adimensional. Temos também o x. O x adimensional quem é? O x adimensional é o x sobre o L. É o x dimensional, né, que tem dimensão. Pega esse x e divide pelo L, lembra? Isso vai te dar uma adimensionalização da própria dimensão.
Então, meu x, por exemplo, dentro do corpo, vai variar de 0 a 1. X, o meu x estrela, né? Tá? Ou x asterisco. Tá? E o meu t infinito, ó. Desculpa, aqui t infinito, meu t asterisco, t de tempo, né? Vamos adimensionalizar o tempo também. E aí nós vamos usar um adimensional famoso, que é o alfa vezes o próprio tempo, aí dimensional, dividido pelo comprimento ao quadrado. Esse adimensional é famoso, ele é o número de Fourier. Tá? Número de Fourier. Então nós vamos usar esses adimensionais na própria equação diferencial. Tá? Deixa eu ver, será que a gente abre ela aqui? Vamos tentar. Del 2t del x2 igual a 1 sobre alfa vezes del t. Como é que a gente adimensionaliza uma equação? Vamos pegar o termo a termo, né? Então, del t, né? Onde tiver t, a gente vai jogar isso aqui para cima, né? Então vai ficar, por exemplo, θ. O meu t quem é? O meu t é o θ asterisco, né? Vezes o t infinito, ou ti, né? Menos t infinito, mais t infinito. É isso, né? Joga lá para cima e soma com o t infinito que está lá em cima. Joga o de baixo lá para cima, né? Bom, esse aqui nós vamos jogar aqui, né? E vamos derivar duas vezes. Quando você deriva uma vez, isso aqui cai fora, né? Quando você deriva duas vezes, né? Esse aqui também vai cair fora. Entende? TI talvez vai ficar T. Espera aí. Del T. Del T, del X. Então, né? Vai ficar. Só que. Oi? Não tem que derivar no adimensional, né? Isso, tem que derivar no adimensional. Então, del T, del X. Não, eu estou fazendo uma substituição de variável, né? Então, estou pegando o T que T tinha antes e estou jogando, quero que transformar isso aqui em T asterisco. Então, vou pegar o T e vamos substituir a variável, né? Mas está certo, isso aqui também tem que ser, eu quero fazer a mesma coisa com o X, né? Então, o X é o que? É o del, porque quem é que vai virar o X daí? Então, o meu X vira o X asterisco vezes o L. E aí nós vamos jogar aqui, né? Assim como a gente fez com o T. Então, isso aqui é del θ infinito, θ estrelinha, né? Vezes ti menos t infinito, mais, vou fazer menorzinho aqui, menos t infinito, mais t. É isso aqui que nós estamos fazendo, del x asterisco vezes L. O L é uma constante, cai para fora, né? Só que eu estou derivando isso em relação a quê? Em relação ao próprio X.
Então isso aqui cai fora, né? E essa constante aqui também vai cair fora, né? Só que nós vamos pegar e derivar isso aqui de novo. Então, del, né, de del x de del t del x. Estou enferrujado mesmo, olha, faz tempo que eu não faço isso. Mas o que importa é que esse θ, esse t aqui vai virar del 2θ del x2, né? Por quê? Porque o L vai cair para fora aqui e esse L vai acabar se juntando com o L que vai lá para o tempo, né? Isso aqui vai ficar del x2 igual a del θ del Fourier. Então agora o Fourier vai ser também a variável que antes era o tempo, né? Mas aqui é a mesma coisa, ó, quando você for derivar no tempo, você tem que jogar isso aqui tudo para cá, então vai ficar Fourier vezes L ao quadrado sobre alfa. E aí você joga na derivada do tempo e deriva isso com relação a tempo. Tá? Isso aqui vai te gerar essa equação aqui, mais simplificada. Tá? Não vou entrar muito nisso aí porque eu estou enferrujado. Até podemos, depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, podemos ver isso aqui mais particularmente. Tá? Então, isso aqui vira o quê? Vira um θ. O meu θ agora é um θ, deixa eu colocar direitinho aqui, ou é uma função do próprio θ, né? Ou de x, nesse caso aqui x, Fourier e Biot, né? Que vai entrar Biot na jogada também. Depois a gente vai ver que vai entrar Biot na condição de contorno. Então, como é que fica daí as condições de contorno? Fica θ para x e 0 igual a 1, porque onde antes a gente tinha t inicial, né? Isso aqui é a prescrição de t inicial. Condição inicial do tempo. Então, qual é a condição inicial do tempo? É onde o meu t é um t inicial. Se isso aqui é t inicial, esse θ é 1. Concorda? Θ asterisco. Tá? Del θ del x, tá? X asterisco igual a 0. Isso aqui vai continuar sendo igual a 0. Condição de derivada 0. Vai continuar a mesma coisa. E del θ del x, tá? Para x igual a L, vai ser igual a menos Biot vezes θ asterisco de 1, né? E t asterisco. Então, onde o x vai ser igual a 1, ou seja, x igual a L,
né? Onde antes era E, vai virar um e T asterisco. Tá? É isso aí. Considerando que o nosso BIO, né, é o H vezes o L sobre o K. Tá? Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Parece que está dificultando, mas é para simplificar. Tá? E aí ali nós vamos ter algumas soluções, né, para esse problema. Porque esse problema aí você vai ter que resolver com separação de variáveis. Tá? Analiticamente, né? Também vai dar para resolver de forma numérica, mas analiticamente a gente também resolve para alguns casos. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de soluções. Tá? Então, vocês podem ir lá na página 235. Deixa eu puxar aqui. Então puxa lá na página 235. Tá? O que nós temos? Então, essa aqui é da solução antiga. Tá? Eu quero mostrar para vocês, ó, para fazer um método de separação de variáveis, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui vai dar um somatório, uma solução que é exata, ela é exata, é uma solução analítica, mas vai dar um somatório, né? Não sei se vocês lembram lá de matemática, onde você vai ter coeficientes aqui. Então, se você tiver numa parede plana, já está o θ ali. Tá? E esse θ, né, não é asterisco, mas ele é o asterisco que eu coloquei aqui. Ele é a temperatura adimensional. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma condição de placa plana, você vai usar essa equação aqui de cima. Tá vendo? Se você tiver um cilindro, você vai usar essa equação de baixo aqui. E assim por diante. Então, para cada aplicação, para cada geometria, você tem uma solução. Isso para o caso unidimensional somente. Tá? Ok, gente? Aqui tem as soluções gráficas, mas não vamos entrar nisso aqui por enquanto. O que eu quero colocar para vocês, aqui você tem os valores, né, dos coeficientes, né, lambdas A, para cada BIO que você está usando. Né, que está lá na sua condição de contorno. Os etas, né, funções de Bessel, vai entrar em funções de Bessel. Então vejam que não é uma solução muito amigável, parece, né? Mas é o que você tem. E dá resultados bons. Às vezes você não precisa usar muitos termos. Com poucos termos você já resolve o problema. Tá, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês.
E a parte da avaliação, eu quero que vocês me proponham problemas, tá? E esses problemas a gente vai discutindo caso a caso. Eu vou ajudar vocês nisso. Vai dar bastante trabalho para mim, mas faço questão de fazer isso porque eu acho que é a melhor forma de avaliação que é possível fazer nesse contexto, né? Vocês vão criar os próprios problemas e vão resolver, né, dentro dos critérios lá que a gente vai conversar na próxima aula. E essa vai ser a terceira avaliação do semestre, a avaliação maior, né? Onde você vai fazer uma apresentação, vai gravar um vídeo apresentando o problema proposto e a resolução que você aplicou. Tudo bem, gente? Fala, Marcos. Na avaliação serão apenas, digamos, pode ser tanto do conteúdo existente no capítulo 3 e capítulo 4? Não, essa avaliação vai ser o seguinte, você vai pensar num problema e vai ir atrás da solução, né? Mas eu quero que seja transiente, então, né, respondendo a tua pergunta, é o capítulo 4. Tá? Porque não é que você não vai usar os outros capítulos, os exercícios, os exemplos, pode até usar, mas você tem que adicionar a parte transiente. Eu quero que seja um problema transiente, tá? Porque eu acho que é o que dá melhores resultados. No outro semestre, no outro ano, eu abri para fazer regime permanente, só que não dá muito resultado, assim. A maioria dos problemas que os alunos trazem são problemas transientes, entende? Então eu vou pedir para vocês fazerem do capítulo 4, mas não quer dizer que você não vai usar os outros anteriores, né? Mas o problema tem que ser transiente. Tá? Tudo bem, gente? E aí na próxima aula nós vamos falar dessa avaliação e aí já vamos abrir para perguntas perguntas, quero dizer, as perguntas dos alunos, né, com relação às ideias que vão tendo, né? Que é, qual é o meu pensamento? É a gente trocando ideias, né, até chegar numa modelagem adequada. Então vocês vão me mandando WhatsApp, a gente vai marcando reuniões individuais até chegar numa modelagem. Tá? Mais ou menos como vocês fizeram em mecânica de fluidos, vocês lembram? Que vocês fizeram um vídeo. Só que dessa vez vocês vão pensar nos próprios problemas. Lá os problemas já estavam propostos, né? Mas aqui não, eu não vou propor problema, você que vai propor o problema. E que seja um problema real, um problema de fato, né? Que aconteça. Vou adicionar uma atividade para avaliação aqui para vocês fazerem. Tá. Eu queria que vocês fizessem mais um do método da capacitância global, que é o 4.25. E se der tempo, vamos só pensar um pouquinho sobre o 4.28. 4.28. C. São mais perguntas conceituais, né?
4.29C e o 4.30. Mas são exercícios rápidos. Eu acho que você consegue fazer todos hoje, mas vocês querem mais um prazo maior talvez? Acho que não precisa, né? Tentem fazer aí, daí se precisar a gente conversa depois. Tá bem, gente? Então eu vou botar aqui no chat. 4.25. Ainda de método da capacitância global. 28, 29 e 30, né? São umas perguntas conceituais com relação à aplicação da equação do calor unidimensional transiente. Tudo bem, galera? Falem comigo aí. Tranquilo, professor. Por enquanto, né? Tranquilo. Mas vocês vão ver que vocês vão gostar de fazer esse trabalho. Vão ter que estudar, não tem como não estudar. E é justamente a proposta, né, que eu já falei para vocês desde o início. Vocês têm que ir atrás também das coisas. Vocês já estão aí com o pezinho mais fora do que dentro. Então, já estão no 4º ano. Então vocês têm que começar a andar com as próprias pernas também. Tá? Um dos objetivos da disciplina, e já que nós temos um livro-texto muito bom, é também usar o livro-texto assim como consulta, como estudo, né? Eu não preciso necessariamente dizer tudo, né, que vai cair ou dar toda a teoria. Não, você pode procurar ali, o livro é autoexplicativo, eu acho que talvez o livro explique melhor que eu até, em alguns casos, ou em muitos casos, né? Então eu acho que nós temos que nos acostumar a usar o livro também, tá? Certo, gente? Vou dar um stop aqui.